Alô, amigos, esse é o canal SK Nordeste. O Ceará venceu o Sport pelo placar de 2-0 e tá chegando aí a análise do jogo. O Sport realmente não tem condições, segue na lanterna, não ganhou nenhuma no campeonato e o Ceará está muitíssimo bem com essa vitória, 2-0. Segue aí na parte de cima, está na quinta colocação momentaneamente. Claro que amanhã tem mais jogos, né? Mas o Ceará termina a rodada mais uma vez dentro do G6. Vamos fazer análise neste vídeo. Antes eu peço a você, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o Ceará venceu o Sport 2-0 na tarde deste sábado, jogo na Arena Castelão lotado, em partida válida pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Repetindo, Lucas Mugni e Galhardo marcaram os 2 gols dessa grande vitória alvinegra. E com um resultado positivo, o Ceará chega a 15 pontos somados em 9 rodadas, ocupando pelo menos momentaneamente, a quinta colocação na tabela de classificação. Já o Sport, com apenas 2 pontinhos, é o lanterna da competição. O primeiro tempo começou com o Ceará com mais volume, com mais posse de bola e logo surgiu o primeiro gol. Foi aos 8 minutos, teve a cobrança de lateral de Fabiano. A defesa do Sport cortou e a bola sobrou para quem? Para Lucas Mugni. E ele chutou de primeira um foguete, acertando o canto esquerdo. O Sport jogando com um esquema de 3 zagueiros. Veja bem, 3 zagueiros para tentar conter o ímpeto dos atacantes do Ceará, dificultava a criação de oportunidades do Ceará, que tinha mais posse, que estava mais organizado, mas não levava perigo à defesa do Sport. E o Leão tentava finalizações de longe, que parava aí numa boa e segura atuação do goleiro Fernando Miguel, que foi um dos destaques da partida. E aí o jogo caiu de rendimento nos minutos finais, com o Ceará também administrando já o jogo, pouco inspirado, pouco criativo no setor de ataque, e nos acréscimos o Sport teve a sua melhor oportunidade para empatar a partida. Foi numa cabeçada perigosa de Zé Lucas, que passou perto do gol do Fernando Miguel. E aí veio o segundo tempo, né? Começou aí também em rotação mais devagar, né? Mais devagar. E apesar de ter a bola em muitos momentos, o Ceará errava demais, né? O Ceará tentava administrar a partida, como eu falei antes, né? E dava chances aí para o Sport chegar ao ataque devido aos erros, os erros do Ceará. O Vozão pouco apareceu, pouco pressionou no início da segunda etapa, mas aos 15 minutos, Dieguinho, grande atuação de Dieguinho, achou um passe por cima, em profundidade, para quem? Para Galhardo, que recebeu de cara para o gol adversário e chutou um petardo no cantinho do goleiro, ampliando a vantagem do Ceará para 2-0 na Arena Castelão. O Sport se lançou ao ataque após sofrer o segundo gol, tentando o empate, né? E aí, claro, deixou buracos, deixou brechas que o Ceará tentou explorar no contra-ataque. O Vozão, inclusive, desperdiçou algumas chances, principalmente com Lelê. Não dá para perder gol assim com Lelê, mas saiu vitorioso da partida para a festa, grande festa dos torcedores alvinegros. Portanto, mais uma rodada, outra derrota do Leão, outra derrota do Sport, 2-0, e realmente a torcida do Sport está indignada. Foi o 7º revés do Leão na competição. O Leão tem apenas 2 pontos,
e o rubro-negro segue na lanterna e como o único time que ainda não venceu no torneio. E o Vozão, né, subiu para a quinta colocação com 15 pontos, isso, claro, momentaneamente, como eu falei antes. E aí o Sport se protegeu como pôde, mas mesmo com 3 zagueiros, o Sport sofreu o primeiro gol no início da partida. Aí complica, né? Complica todo o planejamento. Lucas Mugni e agonizando no Brasileirão, né? Agonizando. Se não tiver uma reação imediata, olha, é candidataço para o rebaixamento. E o Sport não está sem força para reagir, essa que é a verdade. Mesmo com troca de treinadores, saiu o português Pepa, entrou o português Antônio Oliveira, mas o Leão realmente não consegue reagir. E agora o Sport volta a campo no próximo domingo, dia 25, na Ilha do Retiro, com a sua torcida, mas pega um Internacional embalado, o Inter que está bem na Libertadores, está relativamente bem no Brasileirão, está jogando futebol bonito e o Sport vai ter que encarar o Inter do Roger Machado. E depois da desastrosa escalação na estreia, naquela goleada vexatória, né, de 4-0 para o Cruzeiro, o técnico Antônio Oliveira mexeu no esquema tático para o duelo no Castelão. E o português armou aí o time com 3 zagueiros, o Antônio Carlos, o Lucas Cunha e o Chico. E aquele jogador ficou titular na maior parte da temporada, o João Silva foi para o banco. E no ataque a dupla foi o Barleta, boa atuação do Barleta hoje, e o Carlos Alberto, que pouco fez na partida. Mas o Leão não resistiu, né? Não resistiu nem 10 minutos. Logo aos 8 minutos, teve aquele lateral cobrado de forma direta para a área. Chico cortou, né? Mas cortou para a entrada da área e a bola caiu nos pés de Lucas Mugni, que tem muita qualidade, acertou um lindo chute de primeira, de esquerda, 1-0. E aí desandou a maionese, né? O Sport não conseguiu ficar com a bola no campo de ataque, o Sport dava chutes de fora da área, Barleta tentando, escanteios, e numa dessas bolas cruzadas, Dieguinho quase fez contra. Aos 40, Zé Lucas lançou para Barleta, que ajeitou, bateu rasteiro, mas o Fernando Miguel, um dos destaques da partida, estava muito bem e defendeu. E o Ceará estava tranquilo com a vantagem, o Ceará procurou controlar o jogo, sem chegar mais de forma perigosa aí para o ataque, e o Sport criou uma boa jogada aos 48 minutos, já no finalzinho da primeira etapa, quando o Hereda cruzou para Zé Lucas, de peixinho cabeceou por cima do gol. E aí os dois treinadores, né, o Léo Condé pelo Ceará e o Antônio Oliveira pelo Sport, mexeram para o segundo tempo no Ceará. Pedro Raul sentiu o tornozelo, preocupa, e deixou o jogo para a entrada de Lelê. Lelê não teve uma boa participação, perdeu o gol, né? E no Sport, Igor Cariús se lesionou e Dalbert entrou em seu lugar. Antônio Oliveira também tirou Rivera, colocou o Sérgio Oliveira, e o Vozão começou assustando num cruzamento de Mugni que Lelê não conseguiu concluir de cabeça, perdeu mais de uma vez o Lelê. O Sport respondeu, belo passe aí de Lucas Lima para Carlos Alberto, mas ele não chutou e cruzou totalmente errado. E o Ceará foi letal. Aproveitou mais um vacilo da defesa do Sport. Dieguinho achou Galeano nas costas da linha defensiva do Sport e o paraguaio não perdoou e meteu na saída de Kaique França para fazer 2-0. E aí, no andamento da partida, né, o técnico rubro-negro, né, o Antônio Oliveira, fez mais 2 mudanças. Tite Ortiz e Duqueiroz, experiente Duqueiroz dos tempos do Corinthians, né, entraram nas vagas de Carlos Alberto e do Zé Lucas. E o Ceará, né, tava tranquilo, 2-0, uma belíssima vantagem, controlou o jogo aí até o apito final do árbitro. O Ceará que jogou com Fernando Miguel, muito seguro, destaque da partida, Fabiano Souza, Marlon e William Machado e Matheus Bahia. Lourenço, depois o Lucas Lima, Dieguinho, outro destaque da partida, e Lucas Mugni, depois o Rômulo. Galeano, que fez o segundo gol, depois deu lugar para o Matheus Araújo, o Pedro Henrique, depois o Guilherme e o Pedro Raul, que saiu lesionado para dar lugar ao Lelê, o time do
Léo Condé. E o Sport de Kaique França, Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico, Hereda, Rivera, depois o Sérgio Oliveira, Zé Lucas, depois o Duqueiroz, Lucas Lima e Igor Carius, depois entrou o Dalbert, Barleta, o melhor do ataque, né, o que mais tentou, mas depois ele deu lugar para o Romarinho, e o Carlos Alberto, depois o Tite Ortiz, o time do técnico Antônio Oliveira. Os gols de Lucas Mugri, aos 8 minutos do primeiro tempo, e Galeano, aos 14 minutos do segundo tempo, e essa foi a análise do jogo para você ligado no canal. Muito obrigado pela audiência. Te inscreve no canal, hein? Te inscreve no canal, preciso do seu apoio. E joinha sempre, joinha sempre. A todos, muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus.